Salve, rapaziada. Thiago dos Santos aqui, ó, começando mais um Pretinho Nada Básico, que eu sei que vocês gostam pra caramba. Recadinho do coração, como é que é? Deu certo aí, ó. Aí, garoto, entra no nosso Apoia-se, ajuda a gente a continuar fazendo essa bagunça aqui, que eu sei que vocês gostam, a gente gosta, todo mundo gosta, eu espero. E, mano, vocês entrando, ajudando a gente no Apoia-se, vocês vão ter acesso ao nosso grupo do WhatsApp lá, onde eu vou estar mandando algumas enquetes, algumas coisas, alguma coisa pra gente participar junto lá. E é isso pra fortalecer a nossa comunidade, não é? Isso, nossa. Chegou? Bom dia, boa tarde, boa noite. Qual que é essa aqui, né? Agora eu Aí, tô até perdido. esse aí foi tipo passar a bola daquele jeito, né? Caraca, mano, bom dia, boa tarde. Pra gente é bom dia, mano, porque são 10 e pouco da manhã e a gente acordou muito cedo pra estar aqui, porque a gente pega ônibus, são CLT, não vamos esquecer desse negócio, desse detalhe, tá? Se inscreva no nosso canal, eu tenho que fazer de blogueira, né? Nunca sei fazer isso aqui. Se inscreva no nosso canal, ajude a gente no Apoia-se, siga a gente em todas as redes sociais aí que puder. Ah, e não quer ver a nossa cara preta? Por favor, escuta a gente, que a gente tá no Spotify. Daí você não precisa ver nossa cara negra na sua tela. Mas se quiser ver, também tá tudo bem. Mas vai escutar essas vozes Com cedo. certeza, com certeza. E principalmente pela manhã, quando a gente tá rápido, que é uma beleza. Ô, hoje a gente tá jogando em casa, né? Acredito que sim. Hoje estamos jogando em casa, fácil, lindo, maravilhoso. Aí você apresenta o parceiro teu de longa data, não vamos falar a idade, não. É, por favor. Todo mundo velho aqui, exceto o Luquinha. É aquilo, mano. Você gosta de beber? Você sabe o que você bebe? Não, né? Porque você, assim como a maioria dos jovens mancebos por aí, bebe só pra se divertir. Não que isso seja errado, mas com moderação sempre. Mas vale a pena também conhecer sobre aquilo que você tá bebendo. E esse cara aqui é especialista nisso, mano. Ele é daqui do Vale e, mano, é uma referência pra mim e pra muitos da categoria. É isso. Nosso Caio Bonô. É isso, pai. Valeu, valeu. E aí, Prazer Caião? estar aqui com vocês, cara. Monstro. Mano, primeiramente, agradecer, porque, mano, você tá de lá pra cá é um rolê, né? Pra quem não sabe, o Caio tá em Paraty agora. É, Até agora. eu fiquei sabendo que tá em Paraty. Eu Então. cheguei nele, mas você não tá em Ubatuba mais? Ele, não, tô em Paraty, mano. Daqui a pouco tá voltando pro Espírito Santo, hein? Não, mas agora eu tenho casa, né? Porque eu fiquei um ano passado, um ano sem casa, né? Eu saí de Ubatuba porque o aluguel tava muito caro e eu tava viajando demais. E daí não tava valendo ter casa, então eu fiquei, tipo, 3 meses na Bahia, um mês em Belém, daí vinha pra cá, ficava um pouco aqui em São José, aí dei consultoria em Pinda, daí quando eu ia pra Ubatuba eu ficava na casa dos amigos. Aí fiquei um ano nessa, daí, tipo, fiquei até o carnaval agora. Daí o carnaval pra fazer um trabalho lá em Paraty. Já gosto da cidade bastante, assim. Daí falei, nossa, tô precisando descansar, preciso de uma casa que eu possa trancar e não entre ninguém. Daí eu fui e aluguei uma casa em Paraty, agora tô em Paraty. Mano, acho que aí, como começou a história sua com bar e pra gente dar esse pontapé inicial, né? Que com certeza, não sei se vocês conhecem há bastante tempo, então acho que as histórias se assemelham em algum momento. Eu acho que a história, tipo assim, da maioria das pessoas que trabalham no bar, elas são bem parecidas, assim, né? Que eu acho que ninguém chegou e brincava de bartender quando era criança, assim, né? Ah, e o que você quer acontecer quando crescer? Ah, um queria ser astronauta e o outro bartender. Não, né? Daí eu acho que foi assim, a minha foi nessa de começar a trabalhar pra ganhar uma grana mesmo, assim, pra levantar uma grana. Eu, na verdade, não tinha muita pretensão de fazer faculdade quando eu era mais novo. Eu fiz ETEP, né? Aqui em São José, aqui do lado, né? A gente tá perto da ETEP. Daí eu fiz ETEP, porque a ideia do meu pai era que a gente conseguisse ter uma grana ali para conseguir ganhar o nosso dinheiro, e daí, a partir disso, a gente conseguir começar a pensar em tipo, o que você quer ser? Você quer trabalhar com teatro? Você quer trabalhar com comida? Daí eu usar a minha grana para investir, pagar uma faculdade ou fazer alguma coisa, mas eu nunca tinha muito pensado assim em ter um objetivo de fazer uma faculdade, sonhava com uma parada ou outra assim, né? Então eu fui e nessa meu pai faleceu e daí eu acabei ganhando uma bolsa de estudos, porque meu pai faleceu num acidente do foguete VLS que explodiu lá em Alcântara, que era aqui, meu pai trabalhava no CTA, né, aqui em São José. Então eu acabei ganhando uma bolsa, né, de estudos na época, que era uma parte, assim, que eu recebia uma parte em dinheiro. Então, assim, eu entrei numa faculdade particular que não dava nem para pagar a faculdade inteira, né. Então, assim, eu como dava para fazer por créditos, eu fazia menos aulas e conseguia pagar com essa grana. Só que daí eu precisava de uma grana para viver e tal. E daí comecei a trabalhar em bar.
E daí, naquela ideia de ir fazer um extra, na hora que você vê, você fala, mano, tô vivendo aqui dentro desse negócio. Numa dessas você tinha passado alguns anos, né? Deve ser alguns anos. E daí eu comecei nessa, só que no primeiro tempo eu comecei a trabalhar em bar só pela questão mesmo de levantar uma grana e tal, e conseguir fazer um dinheiro. Os primeiros bares que eu trabalhei, tipo assim, eu não me apaixonei pela questão da coquetelaria e nada, era mais uma questão assim de estar ali mesmo, fazer uma grana. Conhecia bastante gente, era num bar que era em Balneário Camboriú, então eu acabava tendo. O bar era em Balneário Camboriú, então eu acabava tendo, tipo assim, conhecendo muita gente, muita festa e tal, e eu era novo, então isso era bem massa, né? Eu gostava bastante. E, e daí na época eu fui fazer engenharia ambiental, achava que ia ser o Capitão Planeta, tá ligado? E depois eu fui meio que entendendo que o caminho não era esse, que eu tava mais. Lógico, tinha algumas pessoas que eu acho que conseguiram que era, trabalhar com essa linha de engenharia ambiental e se dedicar ao meio ambiente, né? Mas eu via que a maioria da galera que realmente ganhava grana, tava ganhando grana fazendo outras coisas que não querem mais a questão de, às vezes, trabalhar para a indústria, burlar a lei ambiental e tal, que era uma coisa que não me interessava. E, e daí, nisso, eu decidi fazer gastronomia. Também não cheguei a me formar em gastronomia, porque eu comecei a trabalhar na cozinha e falei, pô, eu tava ganhando menos do que eu ganhava no bar sem fazer faculdade, tá, saca? Então eu comecei a fazer faculdade, comecei a ver que era uma área que, apesar de que eu gostava de cozinhar, de estar dentro da cozinha e tal, não era o que eu queria e voltei a trabalhar em bar. E daí nisso eu fiquei muito tempo nessa de pensar, cara, eu preciso arrumar uma profissão, sabe? Uma profissão, assim. Preciso, Uma pô, eu gosto profissão de tradicionalmente, arquitetura, né, do sei que lá, é gosto de dito. tipo, e eu acho que só, e não só pela questão de tradicionalmente, mas assim, é uma questão de algo que você conseguisse ver, que você ia ter um crescimento ou tal, sabe? Então eu pensava assim, pô, eu gosto de arquitetura, tem um amigo meu que fez arquitetura, já me interessava, fiz uns cursos de construção com terra em Ubatuba, é, e daí, tipo assim, algumas coisas assim que foram me levando, assim. Só que nisso sempre trabalhando em bar e tal. Aí até que teve um momento que eu acho que foi uma época que eu tava morando no Espírito Santo, que eu conheci o Perdigão, que é o Rodrigo Farias. E daí comecei a trabalhar com o Perdigão. E daí o Perdigão é um cara que já tinha mais carinho ali com o bar, com não só com os coquetéis, mas o jeito de cuidar do bar, da limpeza, da organização, do jeito que o bar funcionava. Daí comecei a trabalhar com ele, comecei a entender alguns clássicos. É, provei Negroni, achei um lixo, né? Comecei a provar outros drinks e tal. E daí comecei a gostar, assim, da área, né? Isso em Vitória. Daí depois eu fui morando em vários lugares e tal. Daí eu acho que depois, nesse foi também um momento que a galera começou a ter um pouco mais de campeonato de coquetelaria, que teve essa questão ali de ter o Mixology News ali, que era uma coisa que eu começava a acompanhar e ver. Já tinha bastante drink que dava pra gente ver no YouTube. E daí comecei a me aprofundar mais. E daí depois comecei, eu acho que quando eu comecei a participar mesmo de campeonato, essas coisas, tudo, foi a época que eu já, tipo, comecei a não pensar muito em outra profissão e comecei a já ver um bar como uma coisa que eu acreditava que me daria um futuro e era uma coisa que também eu gostava de fazer, sabe? E daí depois disso foi isso, comecei a participar de campeonato, ganhei, daí participei de um campeonato da Grey Goose, fiquei em terceiro da etapa de São Paulo, então daí comecei a conhecer muita gente, daí ganhei o campeonato da Leblon. Leblon. Foi no ano seguinte, se não me engano, né? Foi em 2014, eu acho que o Grey Goose eu participei em 2013, Foi. Leblon em 2014. E daí depois assim, acabei ganhando esse campeonato, era pra mim viajar pra fora do Brasil, né? Era pra mim ir pra Nova York, mas os caras não me deram visto. E assim, a gente. E também eu acho que a Leblon também teve, tipo assim. Não teve, tipo assim. Meio que deu uma cagada, assim, porque, sei lá, eu era do litoral. Acho que eu não tinha nenhum bar expressivo que valia eles fazer alguma coisa assim. Então, tipo assim. Eles me deram só 7 mil, assim, de dinheiro, só 7 mil, que assim, na época Um dinheiro. era uma grana, só que foi assim, foi foda que foi uma coisa que eu achei assim, o dinheiro mais bosta que eu ganhei na minha vida, porque eu ia passar um mês, tipo um mês não, acho que ia passar uma semana em Nova York, assim, 10 dias. Ia passar uma semana em Nova York, 3 dias em Miami, acho que alguma coisa assim. Só que nisso eu ia como um bartender que ganhou no Brasil, um campeonato sobre cachaça, né, nacional, que foram 170 inscritos do Brasil inteiro.
sabe? Eu ia em vários restaurantes, bares, ia ser apresentado como esse cara que ganhou. Então, assim, a troca que ia ter ia ser gigante. Se eu Mais fosse pegar só enriquecedora. só, assim, vamos dizer, em estadia, drink, comida, ia ser muito mais do que 7 conto. Sim. Fora essa experiência, então foi a vez que eu ganhei, primeira vez que eu ganhei grana e falei, puta que bosta esses 7 conto, sabe? Fui lá pagar uns boletos, foi bom pra caralho, foi massa, salvou uns boletão, mas tipo, a experiência, o rolê que ia ser, não rolou. E daí a Leblon também não me chamou pra fazer umas coisas, tinha uns eventos que era pra fazer em São Paulo, eu ia fazer 2 guests, eles acabaram nem me chamando, eu também caguei. E daí meio que eu dei uma desanimada com essa questão de marcas, de tal, né? Que é um pouco disso, né? As marcas estão ali te usando, a gente também não tem que ser trouxa, tem que usar as marcas quando quiser, Quando convém. sabe? Quando eu participar de um campeonato aí que eu tô querendo participar, essa marca que eu vou participar, eu gosto de vocês, mas o resto. O resto é foda, o resto Mas gosto de opinião controversa, cara. Não, cara, eu acho que a gente tem que saber usar. O pessoal usa a gente pra caralho, mano. A gente carrega tudo, essas marcas, essas coisas, a gente que carrega nas costas. Quem vende as coisas é bartender, tá ligado? E esses caras gostam de dar vários migalha pra galera, de uma camiseta, dar uma garrafinha de birita. Daí, sabe? E daí bartender fica pagando pau, fazendo foto, fazendo, vai lá. Vai num, quer dizer, um evento que tinha de coquetelaria em São Paulo lá, neguinho tirando foto pra sentar no colo do velho escravocrata da Jack Daniels lá, tá ligado? Uhum. Então, tipo assim. Não, e que todo mundo conhece a história que roubou a receita, né? Literalmente, roubou a receita de um escravo. E o escravo. E não, e provavelmente assim. Correção, escravizado, viu? Escravizado. E a questão assim, não é nem que ele roubou a receita do escravizado, né? Que pra eles, como o escravizado era Mercadoria? não, era dele, né? Então, tipo assim, tudo que ali era dele, então se ele que fez e ele criou pra ele. Isso a galera tem até hoje, né? Tipo, vai você trabalhando pras marcas, as marcas te pagando ali e tal. Se for pra ver, assim, a maioria dessas cachaças aí, que são tudo tradicional, tem não sei quantos anos. O que você acha? Que foi o velho branco lá que meteu a mão e criou, que todo dia tava no processo e foi entendendo como aquilo evoluiu? Ou foi os pretão que trabalhava no corre, tá Até ligado? porque se for pra estudar a história da cachaça, você vê que, mano, branco nenhum construiu inventou a cachaça, né? Não. Eles só tiveram uma ideia de fazer alguma parada aqui pra substituir a bebida ruim que vinha da Europa lá, que Portugal queria cobrar pra poder produzir aqui, cobrar mais caro, né? Aí eles começaram a produzir as coisas aqui, mas a ideia mesmo de produção não foi deles. Eu acho que mais além disso ainda, né? Porque na verdade o que acontece, né? A gente tem uma história, cara, que é da cachaça, que faz uma cota que eu tô pra fazer um vídeo sobre isso e eu sempre me enrolo. Que é assim, isso é uma visão minha do que eu conheço um pouco sobre cachaça e, né, porque a gente vai entendendo, assim. A cachaça, cara, ela é. Se for pra você ver nos documentos, né, de cachaça, os primeiros documentos que tem de cachaça é tipo, sei lá, vai estar como água de Cozermel, algumas coisas assim. E elas estão na contabilidade das fazendas como uma parada que era dada para os escravos, como uma espécie de ração para o cara aguentar apanhar, tá longe da terra dele, tá fudido e tudo aquilo que o escravizado passava, né? Então, o que acontecia? A gente tem esse documento, e daí que a gente tem a história, que é uma história que, assim, que ela é contada até mesmo eu já vi em alguma página de Instagram que fala sobre história preta, sobre várias coisas, falando sobre essa história como se essa história fosse uma história verdadeira. Que é a história do tipo assim, os negros tinham o caldo de cana e eles tinham que fazer o açúcar. Só que eles foram fazer outra coisa, ou se distraíram, sei lá o que for, deixaram aquilo fermentou. E depois eles tentaram aquecer, e quando aquilo aqueceu, aquele vapor condensou, pingou nas costas e chamava de pinga, porque pingava do telhado, ardia por causa das costas da chibatada, aguardente e tal. Mano, conversa fiada da porra, porque começo, os negros já vieram de África entendendo o que era, tipo, um fermentado de palma, sabe? Eles tinham as fermentações deles. Só um recorte, até no entanto que os europeus não foram atrás de qualquer povo africano. Eles foram atrás daqueles que eles sabiam fazer, por exemplo, produtos com metal, que sabia onde encontrar ouro. Então, tipo, eles tinham isso já em mente. Você vê que eram povos que tinham uma cultura rica de vários anos, então tinha uma intenção.
E os negros sabiam fazer a destilação ali e Sim. tudo mais. Provavelmente a fermentação, né? É. Eu acho que a destilação já veio mais dos árabes ali, da questão de que eles criaram os alambiques e tal. Então, por exemplo, os alambiques, daí, tipo, é isso. Mas daí, então, eles já sabiam fermentar e sabiam que aquele fermentado não voltava. Então, o que acontece? Isso é a primeira ideia. Então, assim, já passando nessa história que o negro era ignorante, não manjava de porra nenhuma, não entendia nada, era um boçalzão, tá ligado? Então já passa essa ideia. Segunda parte dessa história é que assim, o cara colocou, tacou fogo naquilo. Você acha que aquilo ia condensar num lugar, onde que os negros faziam isso? Devia ser um lugar que devia ter um telhado, Sim. tá ligado? E aquilo vai tentar, se a gente tacar fogo isso aqui agora nesse estúdio fechado, ele não vai condensar aqui, vai condensar lá, saca? Então, tem toda essa história aí pra parecer que o negro é ignorante, que não sei o quê. Isso você vai em museu de cachaça, tem na parede escrito. Isso você vai em bar especializado de cachaça, tem escrito. Isso você vai ver livro de cachaça contando essa história. Então, é uma história que, assim, a gente sabe que tem várias histórias em torno do povo preto que a galera, tipo, muda. Dos indígenas que muda, porque quem contou foi o branco. Então ele conta aquilo do jeito que ele acha que é, né? que acha que nem que provavelmente ele nem achava, mas que ele quer que as pessoas achem pra ele parecer que ele que é o legalzão, que é o bacana e tal. Então, cara, a gente tem tudo isso, né, nessa história, e daí a gente tem essa história que a cachaça, cara, ela é isso, ela era dada como uma ração ali pros negros aguentar. Então, assim, a história da cachaça é terrível, ela é tosca pra caramba. E depois Tá como ligado? moeda de troca, né? No continente africano. Isso, que né, levava tabaco, cachaça, trocava. Então, assim, mais ali na frente, que depois o pessoal vai começar a consumir, mesmo o brasileiro, que daí tem as revoltas ali, da revolta da cachaça, as coisas, e mais ali pra frente que aquilo vai começar a ser um produto nacional consumido primeiro pela uma, ali, vamos dizer, uma classe média, uma classe trabalhadora, né? E depois ali para uma elite ali, e eu acho que se for para ver, mesmo quando vai ser consumido pela elite ali, vai ser já no movimento ali com a Tarsila, Da Tarsila do Amaral. Amaral, o Modernismo. Né? modernismo ali, essa galera ali, essa ideia do antropofagismo ali, né? Então, assim, se for para você ver ali, tipo assim, e daí era isso. E quem era dono sempre foi os donos de. Os donos De de fazenda. fazenda e tal. E quem produziu isso, que vai levar o nome de, sei lá, Coronel Xavier Chaves lá, a galera que é da família do Tiradentes, não sei o quê, mas quem produziu provavelmente foi um preto, tá ligado? Quem produziu provavelmente as cachaças de Salinas também. Então, Sim. tipo, mano, tá ligado? E A hoje em galera leva dia- esse nome e é a mesma coisa que, voltando agora aonde que a gente começou, com a história do Jack Daniels, tá ligado? Que daí hoje em dia, daí é muito isso, né, que a gente tava falando, da galera ir lá pra tirar foto, pra não sei o quê, pra se vender pra marca, pra se vender não, né, porque nem recebe nada, mas pra pagar pau pra marca, e hoje em dia a gente tem esses eventos que são feitos de coquetelaria que é pra isso, poucas pessoas vão ali pra passar, pra pegar uma informação, não sei o quê, a galera vai pra chapar, pra tirar foto com gente de marca, que vai dando migalha pra gente, tá, saca? Então hoje eu prefiro saber quais as marcas que vão trabalhar. Tem muita marca que eu gosto do trabalho, então eu tento trabalhar com as marcas que estão próximas, assim, de mim, mas sempre entendendo isso, que tipo assim, então tem um momento ali que se eu tiver participado de um campeonato, tiver mais uma visibilidade, vão chegar mais gente, vai querer fazer, vamos. Mas é isso, quanto você vai me dar, o que eu vou fazer, o que eu vou ganhar com isso? É saber Eu jogar o também quero jogo, né? ganhar, É entender que é um negócio, né? É, o jogo Sim. tem que E ser eles jogado. negociam e você também. sim. E você pegando esse gancho da cachaça, hoje em dia, você chegar num bar e degustar uma cachaça artesanal é mó cult, né? Se o cara. Caraca, esse cara é foda. E às vezes tá tomando uma Caralho. cachaça ruim pra É, caramba. e às vezes tá tomando uma 51 zona, top, Aham. industrializado e foda-se, tá ligado? Sim, e na verdade, assim, cara, a gente. Hoje, assim, pra mim, falar sobre cachaça é bem difícil, cara, porque eu gosto muito de cachaça, sou apaixonado por cachaça, mas eu não gosto de ter essa ideia ufanista também de, que é um ingrediente, um produto, Mano, cachaça é escrota pra caralho também, tá ligado? Então, tipo assim, eu gostaria de ver mais pessoas bebendo cachaça, se apropriando, da galera, tipo assim, sabe, por exemplo, que nem a quebrada poder tomar um copão, tá ligado? De uma cachaça minimamente decente, tá ligado? Em vez de comprar
de achar que é foda é tomar uma vodka não sei da onde, com energético lá, sendo que, sei lá, às vezes o cara pode tomar uma cachaça bacana com um mate, sei lá, uma coisa que, assim, vai ser melhor pra ele, vai ser energético, não é tão industrializado, sabe? Então a gente começar a entender essas coisas assim. E eu gostaria que a gente bebesse mais cachaça, mais produto nacional, mais ingredientes nacional, mas sem ficar com esse ufanismo aí de ficar pagando um pau pra marca de cachaça, porque tem marca de cachaça mesmo que a gente já trabalhou, que eu trabalhei aí há anos, que é aqui do Vale, que pô, tinha um dos personagens da família do dono que dava uma moral pra gente e tava até de sócio com umas amigas de São Paulo num bar e tal. E elas são casadas, então eu trabalho bastante com mulheres, né? Elas têm toda a ideia ali do bar de trabalho com pessoas que são idosas ali dentro do bar, né? Tô falando isso já de funcionamento, né? E o público delas eram gays, sapatão, lésbica ali, tá ligado? A galera ali de São Paulo ali Da do underground Aroche mesmo, né? ali, tá ligado? E esse cara, ele era sócio e, mano, ele investia ali com elas. Ele era um cara que, tipo, porra, tava sempre investindo nas paradas que eu fazia, mesmo sabendo que, tipo, pô, eu sou maloqueiro pra caralho, não vou falar da linha dos Playboy, tá ligado? Então, assim, é um cara que incentivava a gente dentro daquela cachaça que ele tinha, tá ligado? E dava essa moral pra um público que não é do público Da High Society. da High Society, tipo assim, que a galera quer ver dentro do bar, tá ligado? Porque quantas vezes que a gente já não fez, quem trabalha com evento, que já não foi contratado pra pessoa que vem e chega e fala assim, mano, eu quero eu quero pessoa branca e alta pra trabalhar no meu bar, tá ligado? Eu quero isso e aquilo. Quantas vezes que a gente já não sabe isso no recorte, tá ligado? Esse mano, ele trabalhava com a gente, assim, com uma galera que era diferente desse público aí. E ele investiu nesse bar com as amigas, né? Sabendo do público que elas iam atender e tudo mais. Depois que ele faleceu, a família dele foi lá falar com elas, tá ligado? E um dos caras da família falou assim que se ele soubesse que era um bar LGBT, que ele jamais que ele Investiria. jamais, que a marca jamais estaria atrelada com esse bar, tá ligado? E daí o que acontece? Esse cara falou isso, né? E daí você vai vendo, e é a galera da marca, e a galera que tá dentro ali, que não era só um cara, o pensamento maior da marca é esse pensamento, tá ligado? É uma galera que é escrota pra caralho, e disso você vai vendo dentro do mercado de vários lugares, tá ligado? Vários sim. lugares. Aí fica o conselho pra esses bartenders que ficam chorando brinde pra essas marcas que, tipo, até onde vale a pena, né? Você ficar aí pagando pau pra marca. Então, Tipo assim, e assim, é isso, e assim, e pra gente também é difícil, porque assim, agora que não tem mais esse money, e assim, querendo ou não, quando tinha ele como uma pessoa ali, a gente também tava fortalecendo a família dele vendendo o produto, tá ligado? E agora vai procurar outra marca que não é de branco, tá ligado? Tipo, eu acho que puta, como é que é? Acho que é uma das poucas que eu lembro é do Haroldo, lá de São Paulo. Não- De cachaça também? É. não lembro. Tipo, não vou lembrar agora aqui, mas, tipo, meu, a maioria das marcas que você vai ver é tudo de pessoa branca, que não, se não for, é o Zulu que tá fazendo a dele, só que usa uma outra. Acaba Só sendo um bota o avatar pra rótulo, marca, né? né? Só Que bota daí o eles usam rótulo o dele. rótulo e tal, tá ganhando a grana dele, fazendo o corre dele, mas daí ele também vai ter que ir no pesquisar. E daí é isso. Como eu conheço ele, eu sei que ele tá fazendo isso. Ele fez uma aqui, pesquisou o preço e tudo, e conheceu uma galera. Vou testar com outro. E daí nisso. Você vai fazer o quê? Você escolhe. Tem uma galera aí da cachaça que provavelmente que eu não conheço, que é que provavelmente tem a galera da cachaça preta, a galera da cachaça que tem um pensamento mais progressista. Mas no fundo, cara, a maioria da galera que você vai ver é um monte de tiozão, fazendeiro, que, tá ligado? Que não tá nem aí pra nada não, velho, tá ligado? Quer ver o dele, quer no máximo você uma vez trabalhando ali, mas é isso, aquela relação que eles já têm com a gente de tipo, beleza, você tá me servindo, você tá aqui, tá no seu lugar, tá tudo certo. A partir do momento que você tá sendo um pouco mais, já
Não, volta pro Do seu outro, lugar, a tá partir do ligado? momento que você tá do outro lado do balcão, não me servindo, aí já Eu consigo calma. pensar em várias coisas nisso aí que você falou por último, porque, tipo, primeiro de tudo que hoje ser descoladão assim, né? Igual, tipo, a gente ter tatuagem, falar de forma despojada, essas coisas, é cult, mas ninguém aceita você dentro do bar dele, tá ligado? A gente É, trabalhou num bar que tinha essa dificuldade, né? sim. E na verdade, sabe assim, cara, o que eu acho é um pouco assim. É... a gente é isso, a gente tem esse negócio de assim, a gente é descoladão, tudo, pá, não sei o quê, mas é isso. O seu tom de voz não tem que estar tão alto, a forma como você Sempre. gesticula, a forma que você fala. Porque na verdade, o problema ali não é nem o tom de alto de voz. Porque às vezes ele pode ter uma brancona barraqueira lá que é nem questão de ser né? Dela uma brancona que fala alto, que é não sei o quê, que daí essa pessoa aí, ela tem outros atributos ali. Ah, ela é descolada, ela é assim mesmo, ela é excêntrica, ela é não sei o quê. Agora a gente fala alto, não, mano. A gente sempre vai ser a pessoa de quebrada, Sim. maloqueiro, tá ligado? Então, tipo assim, e a gente realmente é isso, tá ligado? E, tipo assim, pra mim não tem problema nenhum de ser isso. Só que é isso, hoje em dia eu evito cada vez mais ambientes que eu tenho que ficar performando alguma coisa ali, tá ligado? Que, não vou poder falar do meu jeito, não vou poder fazer isso, não vou poder fazer aquilo, não vou poder fazer aquele outro, tá ligado? Inclusive já rolou até uma treta num dos bares que a gente trabalhou, que eu trabalhei nesse bar há anos, e quando eu saí do bar, em outro dia eu voltei como funcionário, e eu como cliente, e, mano, lógico que eu tava falando alto, né? E eu tava falando alto. O dono do bar também é um cara que fala alto, que sai, que é expansivo, vamos dizer assim. E, e eu cheguei no bar, tá ligado? Tava conversando com os bartenders, a galera, pô, trabalhei lá, montei o bar e tal, a galera tudo me conhecia. A gente tinha uma relação massa, todo mundo, a galera fazendo festa, eu bebendo ali, trocando ideia com a galera dando risada. Falando alto, dando risada. E daí nisso tinha uma mesa lá, já na hora do fecha, já enchendo a porra do saco, que não era nem pra estar ali, tá ligado? Tomando um vinho, Uhum. enquanto os caras estavam querendo fechar o bar, tá ligado? Aquela mãozinha ali, não sei o quê, era lá no canto, já era pra estar em casa essas misérias. E eu tava ali no bar esperando os caras fazendo uns fechas, sabendo que eu não tô atrapalhando em nada, porque eu tô ali, ó, saio, se precisar passar, tá aqui no meu cantinho tomando cerveja, conversando com os caras. Daqui a pouco vem o gerente, né? Falar pra mim, e eu tava consumindo da mesma forma que os caras. Eu tava pagando minha cerveja do mesmo jeito que os caras estavam pagando o vinho deles. E o cara chegou pra mim. Na verdade, não foi o gerente, tá ligado? Na verdade, foi uma funcionária que veio falar comigo. E nisso tava o gerente, dois caras que eram tipo gerente, o gerente e o gerente da cozinha e tal. E eles estavam olhando pra mim com uma cara de cu do caralho, tá ligado? E daí ela falou assim, ó, Caio, pediram pra mim vir falar pra você falar mais baixo. Daí eu falei pra ela, tipo assim, depois até, né, a gente conversou algumas vezes que eu não quis ter sido cuzão com ela, mas falei alto pra, justamente pros caras escutar. Falei pra eles lembrarem que eu não tava mais ali como funcionário, que eu tava ali como cliente, eu ia falar alto na altura que eu quisesse. E que se eles tivessem algum problema, eles me expulsassem e falassem com o dono, sei lá, resolvesse alguma coisa. Ficaram quietos, não sei o quê. Daí depois, deu um tempo, veio o próprio dono do restaurante falar comigo, pediu desculpa, falou que não tinha nada a ver, que eu era super bem recebido na casa e podia falar da altura que eu quisesse. Então, tipo, a galera, até mesmo os caras que são, às vezes, funcionário, a galera, né? Acha que tem isso, que quer botar um limite, Uhum. que quer, sabe, que você tem que falar mais baixo, que você tem que ter uma postura, não sei o quê. E sendo que, tipo assim, isso é cobrado de nós, mano. Duvido que vários brancão aí estão nos rolês, eles são cobrados, tá ligado? A gente tá cansado de atender gente rica, chata pra caramba. Mano, arrogante, que, sabe, humilha mesmo. Uhum. Eu já atendi, eu tenho certeza que você já atendeu você também. É, pra caralho. E, tipo, essa galera, ninguém tá nem aí, mano. Ninguém cobra. Mas se passa na porta um maluco, um morador de rua pedindo uma ajuda ali, os caras já falam, ô, vai lá, fala pra ele não ficar ali, que ele tá incomodando. Eu falo, mano, Mano, sabe ele uma tá parada que E eu aconteceu? falo porque eu falo isso na onde eu tô trabalhando agora. Eu falo assim, mano, ele tá incomodando, o cliente que distrata a gente é que não incomoda. Então, Sim. tipo, E isso, mas, assim, essa é uma fita. Cara, essa é uma fita que é muito doida, assim, né, cara? Porque, assim, se a gente tá falando de pessoas ali, vamos dizer, num restaurante, num bar e tal. Cara, eu tenho vários amigos ali que são negros ali, falando isso no geral, né? Entre pardo,
Dentro da sua É. paleta de cores ali. E é indígena, né, que tem descendência, né? Cara, que você vai conversar. Que a gente, cara, quando a gente vai chegar em algum lugar, a gente, tipo assim. Eu, por mais que eu tenha esse lado do foda-se, tá ligado? Ah, foda-se, vou incomodar mesmo e tal. De vez em quando a gente se pega numa, tipo. Nossa, será que eu me passei? Será que eu falei isso e tal? Teve um cara, né, que eu fui fazer uma consultoria com ele. E ele, tipo assim, além dele ser super arrogante, umas 2 vezes ele foi assim de tipo querer botar o preço no meu trampo, assim. Eu fui lá, passei pra ele um trampo, ele falou: "Não, mas eu fiz com você pela metade do preço já". Eu falei: mas sei lá, faz 3 anos e era outro serviço e tal. E esse preço é esse". Ele falou: "Não, mas eu quero um que seja pelo mesmo preço daquele". Eu falei: "Beleza". Daí eu repassei fizemos o orçamento e mandamos pra ele. Quando ele recebeu o orçamento, ele chegou e foi super escroto. Assim, do ponto, tipo, ah, não é isso que eu falei, eu queria pagar esses mesmo tanto naquele orçamento, não sei o quê. E daí nisso, cara, eu peguei o telefone e falei pra ele, ó, não é assim, não é assim, é você que vai botar preço no meu trampo, eu não vou aí botar o preço nos seus pratos, então assim, se você não quer, você só não faça, mas não vem me mandar esses... E dei uma apavorada nele. Aí depois ele meio que não respondeu mais, achei que a gente tinha meio perdido o trampo, depois ele me mandou uma mensagem tipo assim, então, eu vou querer sim, mas a gente vai inaugurar semana que vem, e falei, ó, minha sócia tá entrando de férias, a gente não vai desmarcar as férias dela, você não avisou antes, espera daqui um tanto, e acabamos não fazendo, né? E daí depois eu tava fazendo psicóloga e tal, me notei que, tipo assim, no momento eu tava meio que pensando, pô, será que eu fui certo com ele? Será que eu também não podia ser mais manso? Será que também eu não podia ser assim também pra não perder o trampo? E não, caralho, eu tinha que ser assim, do jeito que eu fui mesmo, cara. Eu entreguei, tipo, talvez menos reação do que ele entregou de ação, tá ligado? Ainda. Só que a gente tá acostumado a, tipo assim, esses caras que são velho, brancão, dono de coisa, a gente tá achando que que ter essa cordialidade com essas pessoas, e a gente não tem que ter, não, mano. Tá ligado? A gente não tem que ter, não. Falou com a gente assim, vai levar o dobro, tá ligado? Porque já deram o triplo na gente. Então, mano, a gente não tem que ser. Só que daí a gente sempre se põe nesses lugares, tá ligado? Eu teve esse tempo, a gente tem lá em Ubatuba, tem um lugar que é um sítio lá da rede agroecológica, lá saca? Já ouvi. E lá é um lugar que, mano, Cara, lá é um é sítio da maneiro. rede agroecológica, é um lugar animal no centro de Ubatuba. Só que a maioria das pessoas, você vai lá, é só os brancão, namastê, que acha que estão vibrando na energia, que É, tem uma grana porque estão vibrando na energia certa, não Uhum. porque a família dele, todos os antepassados foram escravocratas e tem grana, e por causa da sociedade ele se organiza ali para eles terem uma condição melhor do que os outros. E ali é um lugar que só vai branco e uma gente privilegiada. Tava tendo frango no sítio, né? Que é o que o Rafa tava fazendo lá e tal. O Léo Araripe tava tocando, eu ia uns dias tocar. E, cara, é um sítio super gostoso, cara. Lá é um lugar mó gostoso. E o preço do frango não tava caro. Os caras, e não era a galera que fazia a rede ali, os donos do sítio são pessoas que são super bacanas, que é a Rosa, né? Então, eles estavam com um barzinho ali vendendo cerveja com preço super justo. O Senar tava, sei lá, 10 conto, dosinha de Senar. Nossa. Heineken 15, Uhum. 16, sei lá, tá Cara, ligado? eu não sabia desse sítio quando eu morava na rua dele ali. Você Nossa, acredita? você morava na rua Eu do morei. sítio, verdade. É, pertinho. Primeiro lugar que você morou em Foi. Ubatuba, né? É pertinho, cara. Poucos metros É. assim. Nossa. E é um sítio, assim, que ele tem, mano, é animal. Então, assim, o que eu falei para uns amigos, assim, falei, galera, vamos lá, mano, a gente vai fazer um som lá, a gente tava tocando, tipo, chorinho, samba, esse tipo de som que a gente não toca tanto na noite, de dia. Mano, tem rede, dá pra você ficar deitado, tá ligado? Você bater um rango, deitar, tá ligado? Tem um lugarzinho mais no fundo do sítio pra quem gosta de dar um passeio, dá pra fazer várias coisas legais no sítio. Daí, cara, o que que acontece? Os caras, mano, um monte de gente, uma galera mais negra, periférica e tal, não queria colar no pico porque falava, mano, lá só cola boy, lá vai ser mais caro. E eu falava, não, galera, vamos, mas tá barato, tá? Mas cola uns boy, a galera é assim, assim, assado. Só que o Brancão, quando vai lá no quilombo do Campinho dançar tudo feio, tudo torto, sambar, parecendo que estão atirando no pé dele, ele samba confortável. Tá Ah, ligado?
Agora nós, quando mas- vai nos rolês, a gente fica, mano, mas acho será que é um lugar pra mim? Não, mano, a gente tem que ir talvez nos lugares do Brancão lá e se foda. Falar alto mesmo, tá desconfortável aqui pra vocês, mano. É porque isso é bastante, tipo, resquício da pressão que eles colocaram na gente, Lógico. tá ligado? Sim, mano. Porque a gente tem, quando a gente vai num lugar que a gente acha chique, a gente tem que ficar quietinho ali, de mão dada, Tem que assim. estar fino, né? É, E mano. elegante. Exemplo aqui, tem um parque aqui perto, que é o Vicente Aranha, que, mano, a galera periférica não vai. Mano. Nossa, Não não, vai, mano. Mano, você pensa ligado? só aquelas E- e- branquelonas e madame rola correndo, uma- tipo, 8 da Sim. manhã, assim, na segunda-feira. Rola uma parte de evento cultural ali, inclusive tem aquela Luciana Brauna lá, mano, ela faz um trampo muito massa, cultural, assim, de educação, afrocentrada, assim, que, mano, tipo, não dá muita gente por conta disso, porque geralmente é num parque onde a galera não vai muito, a galera periférica. Aham. E tá errado, é que nem você falou, a gente tem que voltar Sim. e resgatar o que é nosso, porque é Sim, nosso essas coisas. Sim, Mano, fica à esses dias vontade, no né? restaurante, um grupo de mulheres, assim, branca, aí elas comeram, pá, e levantaram e tava indo embora, mano. Levantaram e tava indo embora. E aí eu, tipo, falei assim, aí os caras falaram, mano, essas meninas pagou a conta? Eu falei, mano, não comigo. Aí eu fui lá, né, elas falei assim, vocês não querem, antes de sair, só pagar a conta, não? Delas, esqueci, menina, nossa, esqueci de... Mano, nunca que um cara preto sai sem pagar a conta, mano. Todo mundo, né? Tipo Todas assim, elas nunca, esqueceram, né? nunca sai... Até porque, Mas- mano, se a gente pagar a conta, a gente leva o negocinho que a gente pagou. Porque se alguém parar nós aqui, Não, ó, nós pagou, isso, tá ligado? isso que acontece, assim, a galera branca tem essa chance de ser distraidinho. Essa liberdade. Esqueci. Fala uma coisinha preconceituosinha, assim, porque tava distraído. Ai, pediu pra você. Você tá ali no rolê, sem roupa de trabalho, sem nada, curtindo igual ela, dançando com um copo na mão, e ela fala, oi, por favor, você consegue achar que você tá trabalhando? É. Por que ela acha que você tá trabalhando ali? Ah, eu quero distraidinha. Eu vou ela não con- tá percebendo. Eu vou contar um fato que aconteceu comigo ano passado. Viajando. Contar um fato que aconteceu comigo ano passado. Eu fui padrinho de casamento da minha cunhada. E a ex-patroa dela também. A ex-patroa dela é médica. Tava a gente se ajeitando na fila pra poder entrar. Ela chegou assim: pra onde eu vou? Eu falei: como assim, moça? Ah, não, você não trabalha, você não é do cerimonial, essas coisas? Eu falei, e eu lá de roupa social, assim, falei: peraí, como assim? É porque eu sou preto que eu tô trabalhando? Eu não sou, eu sou padrinho também. Uhum. Sabe? Tipo, cara, e tem gente que acha que isso é falar disso. Você se ofender com isso é vitimismo, cara. Mano, Sim. mas quem fala isso não passa por isso, Não, tá ligado? lógico. Nunca teve ninguém, tipo, tentando, fazendo as perguntas idiotas se seu cabelo não lava normal, se vai, sabe? Mas tava sob efeito de remédio. essas paradas assim. sempre tem, o branco sempre tem uma... Mas falando de hippie lá da galera lá, mano, que assim, eu sempre tive uma visão de hippie, sempre não, mas depois que eu comecei a ver o hippie mais de perto, não são todos, eu não quero generalizar. Mas, mano, eu comecei a perceber que é uma galera que pode ser hippie, tá ligado? Que, tipo, pode passar anos sem trampar porque tem condições, qualquer coisa É. pede lá, manda um. eu acho que tem Pix. vários, os vários, né? Tem os de estrada lá, que é os... A galera que vive a que cultura é os mesmo. micróbios da vida aí. E, mano, mas essa galera aí que é o Namastê, que é o da O vibração, Gratiluz. o Gratiluz, mano, isso daí pra mim é assim, vocês são o lixo da sociedade. Gratiluz. Vou falar aqui olhando pra câmera, eu desprezo vocês. Eu aqui ponderando nas palavras, tá vendo? É porque, tipo, mano, é uma filosofia muito foda, a galera. Não, mas eu sou vegetariano, sou vegano, salvo o mundo, não uso sacola, não sei o quê. Ah, não uso sacola da minha rola, rapaz. Que não usa sacola. Não, cara, sabe qual que eu acho que é a treta? Cala a boca. Eu acho que tem pessoas que elas têm essa condição de conseguir fazer essas coisas. E eu acho que assim, beleza. E acho que, na verdade, o grande problema dessas pessoas é que eu acho que elas acabam fazendo vários movimentos ser uma merda. Pega umas palavras, distorce. Tipo, ancestralidade tá virando uma merda por causa dessa galera, porque vai caindo na boca dessa galera, tá ligado? Não entender a ancestralidade, mas falar sobre a ancestralidade desse lugar aí. Porque, tipo assim, cara, eu acho que essa galera aí, e a gente que não tá nesse lugar de privilégio, se a gente come esse reggae aí dessa galera, a gente cai num lugar muito perigoso, muito ruim pra gente, tá ligado? Que é o lugar de a gente achar que o nosso ódio ai, não, você não pode odiar. Você não pode odiar porque é isso, eles continuam lá e a gente aqui, porque só tacando fogo, quebrando as coisas, que a gente vai deixar de tirar esses caras de cima do nosso ombro. Isso aí é pra essa galera preconceituosa que acha que branco não pode tocar samba. Daí, tipo assim, o que eu acho, mano, é que assim, ó, por exemplo, esse discurso gratiluz aí, por isso que eu acho um lixo mesmo, mano, odeio, é porque
É porque, cara, isso daí é meio que um. Esses gratiluz, pra mim, eles não têm culhão suficiente pra ser de direita igual um bolsominion e sair falando merda que eles acreditam. E eles acham que talvez ser de esquerda, se usar o bonezinho do MST, essas coisas, deixam eles Nossa, menos filha da sim. puta. É. Só que daí o que acontece? Pra também eles não ser tão igual essa galera, e pra eles também justificar tudo que eles passam, os privilégios, as paradas, tudo, eles acham que é isso. Ah, eles têm aquilo por quê? Porque eles vibram. Eles têm tudo aquilo por quê? Porque eles têm uma conexão. Uhum. Entendeu? Agora você que toma no cu, por que será que você tomou um tapa com 13 anos de um polícia na sua quebrada? Porque você talvez não vibrou tanto bem ali. Você não tava vibrando direitinho. E Se você esses, vibrasse direitinho, você não tinha tomado um tapa na e esses cara, mesmo provavelmente. Vibrou gratiluz depois do aí, tapa. esses mesmo gratiluz, eles trabalham numa Big Tech de home office, tá ligado? Enquanto É. o CLTzão lá sai todo dia 6 horas da manhã, pega busão e não sei o quê. Não, mas é porque eu fui um maconheirinho da USP, filha Mano, da puta. Mano, É. eu lá trampando esses dias atrás, eu ouvindo duas mulheres falando, a outra falando de constelação familiar, velho. Falei, mano, Ah, isso eu nem sei o que é, mano. é uma parada tosca aí, velho. Eu Só que, não... tipo assim, e a mulher é bem de vida, tá ligado? Bem de vida, mas eu até tava falando com a Fernanda, minha esposa. Falei, mano, como esses caras têm a oportunidade, né? De ganhar dinheiro com bosta, velho. Com merda. Demais. Porque a gente não tem essa oportunidade, a gente não consegue. A gente não consegue, a gente tem que ralar pra caramba, mano. Ô, mano, tipo... E ainda assim, os caras, tipo, ficam puxando sua corda, tá ligado? Mano? Pra gente entrar também numa parada, já falando sobre a quebrada, como é que a gente faz pra trocar uma ideia da galera de quebrada em relação ao consumo consciente de álcool, mano? Porque, tipo assim, todo mundo vê o cara que bebe na quebrada, é o alcoólatra, é o não sei o quê, só que, mano, ninguém sabe que, tipo, na High Society, tá ligado? Entre os branquelão ricão, mano, tem muito alcoólatra também, tá? Não, também tem. Pra caralho. Então, tipo assim, mano, trocar essa ideia aí, que, tipo assim, desmistificar que, mano, nem todo preto que bebe é alcoólatra, não, mano. A gente às vezes só quer tomar nosso copão maneiro de R$ 12 e ficar da hora. Não, a gente só quer se divertir, né? É que a gente já tem essa construção meio que em vários imaginários, né? Inclusive, tipo assim, um dos artistas preto foda, ele fortaleceu muito isso, que é o Mussum, né? Que é a ideia do Mussum ali nos Trapalhões ali, né? Atrapalhado, preguiçoso, Beber um mé. bebe o causeiro, né? Que daí fortalece muito isso, assim. Mas é isso, né? É, a gente tem essa parada, né, que eu acho que rola, então eu acho que, na verdade, a questão de desmistificar essa questão desse olhar do preto ser pigaiada é só quem tem que fazer mais o trabalho, inclusive tem que contar pra vocês, é vocês que são brancos mesmo, que o preconceito foi vocês que criaram, é vocês que tem que desfazer, né, nós que tem que ficar dando aula, né, e inventando nenhum caminho. Então é essa galera deixar de ser preconceituosa, que isso eu acho que é só a gente esculachando mesmo, sem fazer muita massagem. Agora, sobre o consumo consciente ali da quebrada, cara, eu acho que são várias coisas que a gente precisa conversar com a quebrada, que é sobre consumo consciente de comida, de que a gente tem super... Porque, mano, você vê nas quebradas essas ilhas de ultraprocessado. Você entra em mercadinho de quebrada, você não consegue comprar hoje em dia, às vezes, um tomate. Só vai ter bolacha. A área de salada é minúscula e já tá passado já, tá E ligado? agora perto da área de bolacha e de. Tá ligado? Então a gente tem que falar sobre várias coisas de consumo da quebrada, que é o que a galera dá pra nós como o resto. E assim, e é muito doido, porque hoje, cara, quando a gente pega assim o mercado e vai falar sobre bebida, a galera do mercado tá como iremos ter os bares do futuro, com as pessoas parando de beber, como que isso vai acontecer? Mas isso tá acontecendo numa camada ali da elite, mano. Porque assim, eu fico vendo a galera falar isso, eu falo, tá acontecendo isso? Nossa, mas onde que eu vou nos rolês? A galera tá tomando uns copos desse tamanho, mano. Um mano. bagulho com álcool pra caralho, que você toma 2, você sai do corpo. Tá ligado? Porque daí ainda é isso. O que sobra pra quebrada é isso. Pouco entretenimento, Sim. pouca chance de você fazer um esporte. É meio tá ligado? copo de um A gin gente vagabundo. não tem tempo de fazer um yoga de manhã. É Tá meio ligado? copo de um gin vagabundo com o resto de energético vagabundo também, tá ligado? É, De R$ 12. o É isso. melhor ali é a água de coco ali É quando nóis. joga, né? Aquelas congeladas. E beleza. E é o divertimento. Não tô falando nem que é errado, gente. Mas assim, a gente conseguir conseguir umas Não, coisas eu maneiras. também tá acho, ligado? a minha ideia é justamente isso, também não falar que tá errado. E tipo assim, eu, mano,
eu sou um cara que eu decepciono muitas pessoas, porque a galera que me vê como bartender, parará, vai me ver num lugar tomando um copão se estiver rolando copão, tá ligado? É. Eu sou rasgueiro, eu vou nos rolê rasgueira, tá rolando um rolê rasgueira, eu não vou chegar, "Ai, ninguém tem uma Grey Goose aqui, ó." Ah, não tem uma Tá ligado? Ciroc. Até porque eu nem compraria uma bagaça dessa, não queria dizer, mas. É louco. É. A gente sabe quanto tempo da nossa vida custa aquilo ali, mano. É, e nem é É, tudo velho. isso, sabe? É igual isso. Tipo assim, eu hoje consumo muito cachaça pelo custo-benefício. É, uma marca de gin, ok, umas bebidas ok, um rumzinho ali, Safadex, tá ligado? É aquela parada que, tipo, você tá no meio daquilo ali. Tipo assim, eu acho que hoje, como bartender, uma coisa que eu tento entender muito é qual que é essa bebida, tá ligado? Porque assim, às vezes a gente vai falar, tipo assim, de um Campari, como se fosse hoje uma coisa super foda, e como o Dreyer, se fosse uma coisa super lixo, mas ela é produzida, sei lá, pela mesma empresa. E não sei se o Campari mudou alguma coisa daqui pra frente. Mas assim, teve uma época que o Campari e o Dreyer era tipo assim, o mesmo preço no boteco É e verdade. provavelmente era feito com o Sim. mesmo álcool, tá ligado? Com o mesmo. Sabe? Eu acho que o Campari tá voltando a ter essa mesma qualidade do Dreyer por conta do maluquinho lá, o Red Pill lá, né, velho? Não, e o conhacão maneiro, pô, eu queria mandar um abraço pros meus amigos coletores de lixo. Os caras, mano, quando tá frio, o barzinho lá da esquina de casa deixa o conhaque a 75 centavos pros coletores, pô. Porque daí. Pô, Já 75 dá aquela- centavos, já deixava na faixa. Porque dos já, cara, já, mano. os manos já Pô, mandam aquela Não, talaga. tem que achar uma moeda de 25 pra entregar pro cara. Que os manos já Porra. dão aquela talaga e já coleta o lixo maneiro no frio, pô. Porque eu não sei se Pô, vocês estão mas sabendo, mas tá frio, tá ligado? O Dreyer já salvou muito no rolê já, velho. Não, Você é mano. louco. E aí, tipo assim, vou falar pro coletor que é errado? Claro que não, Não. mano. Chegar, não bebe não. Não, Não. você tem que estar sóbrio. Ah, mano, vai Mas fazer a o trampo questão, dos caras. mas a questão, eu acho que é um pouco disso assim, acho que a quebrada poderia. Eu acho que a quebrada tá em várias discussões assim também, né? Não tá atrás de nada. Então, lógico, que o consumo consciente também, para algumas partes, já é uma discussão também, né? Mas, tipo, ali na massa, no geral, é isso. Tentar tomar alguma coisa, achar o que você tem, cabe no seu bolso, que você quer se divertir. Então, eu acho que um pouco disso é, às vezes, a gente pensar nisso, cara. De igual eu tava falando, porra, tomar uma cachaça que seja minimamente ok, quando. Porque também a gente também fala muito sobre essa questão do custo e tal, mas a galera também, a gente tá ligado que a galera na quebrada, quando às vezes tem uma graninha, faz um trampinho, faz um corre, quer tomar um uísque X e compra um uísque X, compra uma vodka Y e tal. Só que o meu problema é que a galera é induzida a isso daí por marcas e por questão de status e. Tem que comprar uma Jack Daniels na balada ostentação, né? de um combinho e É. dividir em 20 Jack moleque, tá mano, ligado? você pega aquela balada lá de Ubatuba lá, mano. Você pega o combo lá absurdamente caro, mano. Mano. Às vezes a garrafa mano, custou 60 uma reais, Absolute mano. com 6 energéticos. Mano, a última vez que eu fui lá, foi no show do Pichote, que eu não lembro do show, confesso, por razões óbvias. Mano, os caras que tava comigo lá, o Biel, tá, a turma, mano, os caras pagaram, acho que foi 600 conto no combo, velho. Não dá. Você tá maluco, A velho. garrafa custa menos que isso, mano. Mano, Não. você é louco. Você não paga, sei lá, 100 conto nisso daí, mano. E tipo assim, e é a questão que o Caio falou, né? O status, né, mano? De ter uma marca, tipo, de estar ostentando ali uma Ciroc, Sim. tá ligado? Pra tirar uma foto e Ah. tudo mais, sendo que, mano, não, tá tudo bem. Mas mano. eu acho que o caminho é muito a gente conseguir entender tudo que a gente consome. Tipo assim, vamos entender, tipo, a bebida. Sei lá. Talvez, mano, se você for olhar ali, eu não vou te dizer ali que com certeza. Mas eu acredito que se você for fazer uma análise do produto ali, de um Dreyer e de uma vodka que a galera consome aí dessas standard, ele da linha da Smirnoff e Orloff, acredito que se for fazer uma análise química ali, eu acho que os álcools ali estão bem parecidos ali, tá ligado? Nenhuma vai ter um álcool tão mais de qualidade do outro um álcool tão de qualidade superior ou inferior. Eu acredito que elas estão ali. Uma coisa que uma vende mais do que a outra é o... É o marketing. É o marketing, né? Daí, lógico, a gente tem umas outras que são piores ali, quando a gente vai pro corote, pras coisas que estão ali, Aí é sabe? embaçado. Antes a gente consumia mais Dreyer porque tinha aquela parada lá do deu duro, toma um Toma um Dreyer. Dreyer. Desce macio e reanima. Mano, Bons mas tempos, assim, hein? agora também entrando dentro do conteúdo do consumo consciente dentro de bar, que é a linha de vocês, eu acho que vocês dois já ouviram, tipo, mano, veio o drink, aí tomou. Nossa, mas nem fiquei bêbado com esse drink aqui. Tem pouco álcool aqui, manda completar mais. Que é a cultura do chorinho, dessas duas Dá um paradas. chorinho.
Como que troca uma ideia com essa galera pra falar, mano, esse drink não é pra te deixar bêbado? Eu Tá acho- ligado? Eu acho que tá melhorando, né, cara? Eu acho que a gente já tá nesse caminho, assim. Eu acho que cada vez mais quando a gente entrega produto de qualidade, bebida, e a bebida como ela sendo uma experiência e uma parada que não seja só uma chapação, eu acho que a gente vai entregando isso, né? Essa ideia. De, ó, a parada pode ser gostosa, você pode beber. Eu falo muito isso, eu já fiz isso mesmo, muitas vezes quando eu trabalhava na praia, no Brumirim, porque a galera sempre vinha ali, eu fazendo os drinks, e a galera vinha, ô, faz um drink pra mim como se você fizesse com você, pra você. Daí eu falava pra galera, você quer que eu ponha menos álcool? Daí o cara ficava, ah, por quê? Eu falo, não, porque quando eu faço pra mim eu ponho menos álcool. Eu acho melhor tomar com menos álcool que eu tomo mais. Tá ligado? Por exemplo, que nem quando eu vou fazer. O foda é que assim, é lógico, eu não tenho essa grana. Eu não, e também não vou ficar dando pitaco em drink dos outros, né? Uma dica, fica a dica aí. Nem pra menos, nem pra mais. Então, tipo assim, eu não vou chegar lá e falar assim, ah, põe menos álcool, porque, pô, às vezes eu vou tomar 2 drinks, 3 drinks pelo custo, pelo preço. Às vezes eu não tenho a condição financeira. Mas, por exemplo, se eu for fazer um mojito pra mim em casa, eu faço, por exemplo, no rolê com 70 ml, em casa eu faço com 50, com 40. Porque é isso, eu vou querer tomar 15 mojitos durante a tarde, tá ligado? Não vou querer tomar 5, tomar X e ficar loucão caindo. Então, eu acho que é isso, você entregar pra galera entender que é de experiência, que é aquilo. Eu acho que a gente vive um momento de transição, algumas pessoas que vão, a gente trabalha nos bares também são mais nichados com a coquetelaria, então é uma galera que já entende um pouco. Eu acho que o serviço de bar em casamento, em festa, assim, eu acho que ele também tá trazendo muita coquetelaria pra galera, porque hoje em dia você vai num, mano, o cara serve no mínimo um moscomule ali, um drinkzinho, É. então já traz a pessoa um pouco pra Em esse mundo, né? casamento, em. Como é que chama? Formatura, já Formatura. tem Moscou Então você Mule. vai trazendo as pessoas um pouco mais pra esse mundo, assim, do consumir, da galera da experiência ali, né? E eu falo da experiência de um lugar assim, de tipo assim, cara, como isso aqui tá gostosinho e tal. Não uma experiência daquele bagulho chato que você precisa abrir uma caixa, daí sai um gnomo de dentro do drink segurando seu drink. Ó, daí você bebe o drink, ele muda de cor na boca. Você faz um gargarejo e sai uma bolha. Não é isso que eu tô falando, tá ligado? Porque a galera começou a também levar esse bagulho da experiência. Uma parada que eu acho chato pra caralho, tá Não tá ligado? mais. Você tem, o drink vem com um negócio assim, cara. Vem que você abre, tem que ter um texto pra você ler, pra você conseguir consumir o drink. Você tem que terminar um Pegando jogo. fogo, vem pegando fogo. Você tem que terminar um jogo pra você chegar no drink no final, tipo, sabe? Ah, você pega o drink e sai um vento que balança o cabelo. Tipo, experiências sensoriais. Não, mas. Mas assim, pra que você tome uma coisa gostosinha ali, que se combine com o ambiente, com a música e tal. Então, tipo assim, eu acho que trazendo isso, sim, o cliente vai cada vez pedindo menos, entendendo qual que é do negócio. Mas isso, cara, a galera passa em várias áreas, tá ligado? Agora eu tô começando a tocar um pouco como DJ, assim, e daí vai ter o chatão que vai estar lá no meio do rolê que você tá tocando com vinil, que você teve que levar uma caixa de vinil, e o cara achando que você tá tocando um estilo que não tem nada a ver com o estilo dele, que você vai pedir e o cara vai, ah, não, beleza, eu trouxe um compacto aqui do Sérgio Reis, tira do rabo, tá ligado? Pra tocar pro cara. Tipo, a galera é sem noção em várias áreas, tá ligado? Então, se a gente tem que descobrir, nossa, como que o cara é sem noção na sua área, tá ligado? Pra você, pô, porque a galera consegue, mano. A galera tem o dom de ser noção em várias áreas. E a galera tem isso, de também se aproveitar pra querer beber mais. E o brasileiro tem muito essa parada. O brasileiro eu tô falando porque eu também não conheço gringo, tá ligado? Mas a galera que a gente atende aqui, a galera é muito escamada, mano, na parada de achar que tá sendo sempre roubado. Ah, você põe mais gelo porque você tá todo menos birita. Não, demônio. É pro seu drink ficar gelado, pra ele ficar bem diluído, pra ser gostoso, tá ligado? O drink tem menos gelo, ele vai ficar mais aguado, ele não vai ficar. Tá ligado? Não, Então e são isso é várias. matéria de escola, velho. Isso é física básica, E mano. daí é várias coisas que a gente tem que. Só que, mano, é isso. Quer trabalhar com coquetelaria? Quer vender coquetel? Tem que treinar a equipe pra explicar pro cara, mano. Às vezes a galera também não sabe, mano. Então, tranquilo, vamos ser tranquilo com a galera, vamos explicar. Ó, não tô te enganando. Agora tem gente que é babaca. Ah, tá sim. Tem gente que vai pegar o copão lá, enfiar a mão dentro do gelo, fazer vídeo igual teve Uhum. um arrombado que fez aí na internet. Ah, de tirar no gelo. Ó, quantos que vem aqui. Beleza, mano. Entra aí. Olha quanto que vem no meu Negroni. Beleza, entra aí na internet pra você ver quantas receitas de Negroni você vai ver. A grande maioria vai ter 90 ml. É 30, 30, 30. É. Ninguém tá te enganando. Não vai vir, não vai vir Um copão uma de Negroni. Coca-Cola de Negroni, 330 ml de Até porque Negroni. ele não vai aguentar tomar. Se aguentava encher a porra no nosso saco, tá É. ligado? Então, tipo... Então é isso, só que a gente tem que educar e tem os arrombados que a gente tem que chegar uma hora e falar, mano, chega, é isso, não quer, ó, mete o pé, desmontar essa ideia também do cliente tem sempre razão que não tem. Exatamente. A maioria das vezes não tem.
A maioria das vezes tá falando bosta pra caralho, não sabe porra nenhuma. Tá ligado? Ai, mas você não tira o branco da caipirinha? Não tiro. Não tiro. Ah, mas amarga o caralho, vai estudar, porra. O que tem dentro da parte branca que amarga? Demônio. Ah, não, é porque a minha caipirinha fala assim, o meu Dry Martini fala assim, foda-se. Faz pra você então na sua faz. casa. Ah, Tá Exatamente. ligado? É que nem quem pede a caipirinha filtrada, não, coada. Quadra. Não. Mano, eu gosto de quando pede a caipirinha filtrada pra mim, sabe por quê? Porque às vezes se eu já tô ali, ó, eu tô velho, né? Tô com preguiça de ficar fazendo drink. Então às vezes eu tô ali na correria fazendo coisa pra caralho. Quer caipirinha filtrada? Ah, mano, eu pego o copo aqui, ó. Meto gelo, meto um xarope de açúcar, meto um limão, meto a cachaça, misturo com a bailarina, põe um limãozinho aqui, ó, filtrado pra você. Você não vou Acabou ficar lindo. batendo e coando a cachaça pra você? Aqui, ó. Encher o saco de outro, parceiro. Acabou, tá lindo. É isso. E aí, no fim, é isso que ele quer, às vezes. Ele não gosta do limão, ele quer uma coisinha um pouco mais leve. E tá tudo bem, tá tudo certo, tá ligado? Então a gente tem que entender como que a gente vai servir esse cara. Agora, se ele vier reclamar, ah, não, porque esse daqui você tem que bater, você tem que fazer assim. Ó, minha caipirinha filtrada é essa, irmão. Tá ruim, não gostou? Eu já tive uma. Falando de Nossa. quantidade, Vocês continuam aí? eu já tive uma. Eu já tive uma treta com um cliente uma vez. Faz tempo isso, em 2012. Que o cliente, tipo, falando assim, reclamou da quantidade da dose de vodka que eu servi. Só que naquele bar, eu não podia. Não existia hipótese de eu servir chorinho sem cobrar. Aham, Porque senão eu ia ter que pagar. aham. Ficava em cima de mim. Aí ele falou assim, pô, mas isso aqui não tem uma dose. Eu falei, tem sim, irmão. Eu uso dosador pra servir sua dose. Aí ele não tem. Eu falei, quanto que você acha que é uma dose? Quantos ml tem uma dose? Aí ele ficou meio assim, eu falei, então, são 50 ml uma dose. Se você for em qualquer outro país aí, é menos que isso. Então, tipo, eu tô te servindo uma dose. Ah, mas no bar que eu vou, eu compro uma dose e ganho outra. Eu falei, mas você tá se ouvindo o que você tá falando? Aí você compra uma dose e ganha outra, e outra, em outro bar. É. Não é aqui. Mas enfim. Mas assim, entrando numa especialidade sua e fazendo uma referência do que você falou agora há pouco de bebida que a galera julga não ser boa, vagabunda, vamos dizer, por Uhum. assim dizer. Mano, eu acho que vale a pena o bartender que fica pagando lasca pra grandes marcas aí aprender, tipo, a utilizar outras coisas, né? Porque às vezes a cachaça que você vai usar não é tão boa, ou não é boa mesmo, Aham. mas dá pra você dar uma maquiada nela, ou até mesmo ela combina com alguma outra coisa que você vai usar. Que Sim. nem eu vejo que você. Pô, eu acho que eu peguei muita influência do que você faz sobre regionalidade, né? Mano? Explorar mais aquelas coisas que você tem ali que muita gente nem conhece e que você pode fazer um coquetel bem maneiro com isso daí. Então, É, cara, na verdade eu acho que assim, né? Tem a parada que eu acho que assim, a gente consegue ter cachaças e trabalhar com cachaças, principalmente conhecendo as pessoas da região e tal. Escolher uma cachaça que ela seja de. Não precisa ser de uma baixa qualidade, ali horrível, mas seja ok. Então dá pra gente trabalhar com essa cachaça e tal, né? E procurar produtos. Cara, hoje é isso, cara. Hoje a gente tem gente fazendo gin aqui na Mantiqueira. Hoje a gente tem marcas de gin que vem de Minas. Hoje a gente. Então a gente consegue. E outra coisa, a gente consegue fazer parcerias. Chegar com essa galera e falar, ó, beleza. Como é que a gente. O que que você tem aqui? Ah, você quer trabalhar com a gente? Mas eu quero. Posso conhecer sua produção? Ah, eu vou lá em Minas qualquer dia conhecer sua produção. Você pega um carro e vai pra Minas. Você vai ver uma cachaça que é feita em Paraty. Você vai ver uma bebida que é feita aqui no interior de São Paulo. Agora você vai conseguir pegar o carro e ir lá conhecer a Beefeater, o Tanqueray, ou alguma coisa. Você não vai, tá ligado? E são bebidas que, assim, eu não tô dizendo que essas bebidas são ruins. Mas elas, beleza, elas têm um padrão, são padronizadas e tal. Eu acho que a gente tem que chegar num momento ali de pegar as bebidas assim, eu fiz isso muitas vezes com bebida regional, e às vezes, muitas vezes foi a forma que eu conseguia até introduzir essas bebidas tanto para cliente quanto para cliente, né? Se fosse cliente ou em consultoria ou cliente sentado no bar. E a galera de vez chegar e falar assim, cara, eu só tomo Tanqueray. Eu falo, tá, mas o que que você gosta do Tanqueray? O que que você tem, que nota do Tanqueray que você tem aí que é tão foda que você não encontra no outro gin? O cara não sabe falar, mano. Porque o cara, às vezes, quase nunca tomou puro, nunca tomou com outro, nunca fez uma degustação, nunca tentou entender quais são as notas que tem nesse gin. E às vezes é isso, eu dou 3 ginzinhos pra pessoa provar, ela prova e tal, não sei o quê. E eu chego e falo, ó, então beleza, ó. Eu consigo fazer o tanque ali pra você, mas o drink é tanto, o drink de tanto tanque eu vou cobrar tanto. E esse é tanto. A pessoa vai começar a tomar o gin que a gente oferece. Porque é isso, porque a gente não vai oferecer um gin porcaria, vai oferecer um gin bacana. E normalmente esse gin vai ter ainda algumas histórias bacanas. Por exemplo, ó, a gente chega lá e pode falar, ah, não, eu tenho esse gin aqui que ele tem pra covar, tipo Virga. Ah, eu tenho, né,
Tem um gin que ele tem folha de pitanga, né? Agora eu tô trampando na PTK, a gente tem um gin que ele tem ingredientes que são da culinária asiática. Então, tipo assim, a gente consegue, tipo, direcionar aquilo para cada serviço, para cada público, para cada gosto e conseguir trabalhar com esses produtos. A parte da ingrediente dessa linha da Mata Atlântica, já, cara, foi uma coisa que, tipo, assim. Cara, eu sempre gostei de suco, de fruta, desde moleque, assim, muito doido, assim, isso, até eu ir trabalhar, assim. Eu lembro que, pô, teve uma vez que eu fui viajar, eu tomei um suco de morango, maracujá e gengibre, eu fazia esse suco direto, tá ligado? Em casa, minha mãe comprava as frutas e fazia e tal. Depois, se tentava fazer igual o suco que eu tinha tomado no lugar. Ah, não, é menos manga, mais maracujá, mais gengibre e tal. Então, eu sempre gostei de fruta, das paradas. Aí comecei a trabalhar com coquetelaria, comecei a gostar mais e tal. E daí a gente tava muito numa onda ali de coquetelaria brasileira, da criação da coquetelaria brasileira e tal. E daí, isso na época era muito drink com cachaça, né? Era Que a drink... galera acha que coqueteleiro brasileiro é só É cachaça. só cachaça. E daí era drink com cachaça, drink com cachaça, drink com cachaça. E daí eu comecei a pensar um pouco nas frutas, né, cara? De tipo assim, porra, mas quais são as frutas aqui da região, né, cara? E daí, tipo assim, isso era uma época que eu tava começando a morar em Ubatuba. Tava indo morar em Ubatuba. Eu tava morando em Ilhabela e ia pra Ubatuba. Daí, nessa, eu comecei a pensar mais nesses produtos da região. E comecei a buscar, daí comecei a descobrir, tipo, pô, tem isso, tem Pacovar. Pô, tem Cambuci. Nunca, é numa época, hoje o Cambuci tá até um pouco mais conhecido, mas era uma época que a galera não conhecia tanto Cambuci. Daí tinha o Vaia, tem tal. Eu comecei a ver essas frutas, e daí o que foi um choque maior pra mim foi quando eu me liguei que as frutas que a gente consumia, quase nenhuma é brasileira. Nenhuma frutas que a gente consome no dia a dia ali, as frutas de mercado mesmo que a gente chama ali, são brasileiras, tá ligado? A gente tem goiaba, que é brasileira, e se eu não me engano, a espécie de goiaba ainda que a gente mais usa, que é mais usada, que é mais vendida aí em hortifruti, não é brasileira. Eu escutei isso alguma coisa, o Dado, que é um cara que trabalha com paisagismo, me falou isso. E daí a gente tem maracujá e abacaxi, mas vamos considerar essas três, né? Cara, tudo o resto que é consumido mesmo não é nosso, né? Kiwi, manga. E daí, tipo assim, a gente vai vendo umas coisas que teoricamente muito nossa. Manga, mano. Quando eu descobri que manga não era nossa, eu falei, meu, como não é nossa? Só na rua que eu cresci tinha 5 pés de manga, um do lado do outro, assim, ó. Os terrenos, né? Tipo, jaca. Eu falei, mano, como que jaca não é nossa, mano? Jaca, tipo assim, não é uma coisa que a galera come também. Você acha no meio do mato uns pés de É jaca. verdade. É isso, era uma fazenda que foi abandonada, que virou uma mata. Ubatuba tem muito disso, né? De lugares que a gente acha que, é uma mata intocada, que já foi uma fazenda na Aham. época na época ali da cana ali, de açúcar e tal, e tá lá, tá ligado? No pé de jaca, no meio da floresta. Então eu comecei a ver essas coisas. Pô, coco, como que o coco não é nosso? Como que... E daí eu comecei a descobrir as coisas que é nossa. E daí de descobrir isso, por mais uma questão de sabores mesmo, de pô, mas o que é isso? Pô, mas cambuci, olha que massa, olha que fruta gostosa. E daí depois eu comecei a isso, comecei a ter mais interação com as comunidades tradicionais ali de Ubatuba, né, cara? Conheci o Jorge Ferreira, que pra mim é um dos meus amigos, que é um mestre, né, pra mim, assim, nessa parte de... Não a parte só dos sabores, né, que ele domina muito, mas a parte de, tipo, todo esse conhecimento que esses sabores traz, todo o conhecimento da mata, da floresta, das comunidades tradicionais, né? Então, nisso aí, cara, eu comecei a trabalhar mais com esses ingredientes e entender, assim, cara, que tipo assim, tá, mas além de eu trabalhar com esse ingrediente, por que que ele é melhor? Pô, eu vou ter um morango, como é que a gente cultiva morango? Pô, é um pastão ali, com os morangos um do lado do outro, com aquela distância. Morango, quando eu era moleque, ia começar a dar agora. Pra dar até ali em agosto, tá ligado? Eu lembro que meu pai ia buscar em Jacareí morango com uma mulher que produzia morango uma vez no ano, uns morangão bonito. Hoje a gente tem um ano inteiro, tá ligado? A produção já não faz sentido, porque, mano, tem que ter ali aquele terreno. Pô, aquele terreno que você vai plantar morango ali, você consegue ter várias plantas em consórcio ali. Você consegue ter, tipo, uma madeira crescendo que você pode usar para fazer construção. Você pode ter um pacovar, que é mais baixo.
você pode ter um pé de cambuci, você pode ter... E daí você vai fazendo tudo isso ali num consórcio ali de agrofloresta, que vai fazer muito mais sentido para o meio ambiente, vai fazer uma produção sem agrotóxico, vai pegar uma parada que ela está acostumada com aquela terra, com aquele lugar, você não precisa corrigir solo, não precisa entrar com um monte de defensor químico, um monte de coisa, né? Então tudo isso foi fazendo mais sentido ainda para mim de consumir, né, cara? De consumir esses produtos. Pra gente que cria coquetel e vai criar cardápio com histórias, é interessante também, porque a gente consegue amarrar histórias da região, falando sobre isso, aquilo, aquele outro. Então, daí eu comecei a usar tudo isso, né? E daí quando você falou dessa questão da regionalidade na coquetelaria, hoje eu tento explorar essa questão da regionalidade em tudo, assim. Pode ser no copo que a gente vai escolher, né? Pode ser no ingrediente. Até porque, pensando de forma inteligente, pode melhorar até o custo-benefício do bar, né? A parte financeira do bar. Total, cara. Eu acho que isso funciona muito, né? Muito bom. A gente consegue. A gente tem que pensar muito num. Uma das coisas que eu faço muito isso, que eu acho que ajuda muito nessa parte financeira aí, do CMV, do coquetel, tudo. É pensar principalmente no que essa pessoa tem ali na região, né? Por exemplo, a gente está num lugar aqui em São José dos Campos que se a gente tivesse um bar aqui do jeito que tem outros bares, se a gente for aqui do lado na pracinha do Esplanada, provavelmente tem um pé de pitanga ali, que você pode usar a folha. Aqui no Vicente Aranha, mano. Vicente Vicente Aranha tem um Aranha. monte. Tem Gerivale no É? Vicente Aranha. Tem várias coisas. Eu acho que tem um pé de urucum que eu já vi ali. Então, tipo assim, eu tenho muito isso, né, cara? Eu tenho os lugares que eu vou, que eu trabalho, que eu moro e tal. Eu tenho muito mapa de onde tem esse lugar, né? Tipo assim, eu tenho mapa ali do Satelão, perto da casa da minha mãe, de saber onde é que tem as coisas. Eu tenho um mapa ali de uns lugares de Ubatuba. Agora, onde que eu tô morando em Paraty, eu tenho disso. Porque é isso, eu vou fazer um evento, eu já penso muito nisso. Cara, o que eu consigo usar? Porra, eu vi que tem um pé de urucum ali que tá bombado. Vou colocar no evento um pezinho de urucum. Eu vou lá, colho o urucum, né? Tipo, então o meu custo já vai cair ali de que eu ia gastar com ingrediente, já vai cair. Ah, tem um pezinho de limão, vou usar esse limão cravo, esse urucum. Ah, beleza. Eu não tenho. Esses fim de semana, por exemplo, eu fiz um drink que eu usei araçá roxo. Ah, não tem araçá roxo, eu sei que não sei quem tem. Compro lá um tanto de araçá roxo. Então, eu acho que, puta, ajuda muito nessa questão do custo, assim, cara. É uma coisa que eu tento mostrar para os clientes, mas lógico que também tentando mostrar de tipo assim, e como que a gente vai viabilizar isso, né? De tipo assim, porque já teve vários lugares que às vezes vai e arruma um problema ali, porque, pô, colocou folha de pitanga, mas nunca tem, porque o dono falou que ia trazer na casa dele e sempre esquece. Ah, mas beleza, vamos conversar com uma mulher aqui que trabalha com produtor orgânico, ver se ela não consegue ter um pé de pitanga aqui. Ah, tá, ela tem. Ah, vamos fazer outro trabalho lá. Ah, tá, vamos ver se um senhor aqui que veio de tal coisa não tem o pé de mexerica. Ah, vamos trabalhar com a folha de mexerica. Então tem que arrumar um pouco dessas soluções também para não deixar os clientes meio na mão, né, mano? É. E também o bartender não ficar só dependente do comprador, do estoquista, né, mano? O cara, às vezes, que nem no caso de folha, assim, o cara sabe que às vezes no caminho de casa, do trabalho, tem, mano. Então Então, passa mas ali, isso eu pega. tento evitar, mano, sabe por quê? Porque também chega uma hora que o dono começa a achar que essa porra é função do bartender fazer. Tem dessa também. Então eu tento toda vez hoje, quando eu faço essa consultoria, eu já tento arrumar isso, ou então eu tento deixar, tipo, resolvido. Falo assim, mano, mas não é responsabilidade do seu funcionário trazer. Ou você tem duas escolhas. Ou ele chega aqui, bate o ponto e vai buscar, né? Porque a galera quer que, busca não, mas busca na casa dele. É rapidinho, é 10 minutos. O cara tá lá, beleza, 10 minutos, mas se ele chegar 10 minutos atrasado, você não quer. Agora ele tirar 10 minutos dele do intervalo lá na casa dele, pra ele colher as coisas dele, que é lá na casa dele, É. você quer. Então, tipo assim, o que eu tento fazer é já deixar isso meio que... Ou chegar compra, né? com o boné da CUT lá, força assim de carro e já... daí eu tiro, dou uma volta, vou do lado do patrão, falo, olha, daí eu tento... Ou compra Não. do funcionário que Então, trouxe. é isso que eu tento fazer. Eu vou lá do lado do funcionário e falo, beleza, não vai dar pra ele trazer aqui sozinho. Daí eu vou do lado do patrão e falo, beleza, mas não dá pra o saco ser R$50, dá pra ser 15, sei lá. Vamos pensar na folha justa. Fico lá no meio dos dois lá. Mas é isso, cara. Aqui. Daí eu fico meio que no meio dos dois ali, cara, né? Tentando resolver essa parada aí, cara. Mas
Mas é isso, porque a galera folga, né, cara? Chega uma hora que é isso, que você começa a levar, tipo, folha sozinho. Ah, preciso levar essa folha aqui, eu vou levar. Ah, no meu trampo tem, faltou, eu vou buscar. Daí um dia você não leva, o cara ainda te dá um esporro. Porra, tá faltando a folha, você não trouxe? Pô, não trouxe, caralho. É. Hoje quis dar uma enrolada antes de vir. Ó, vocês viram, né, que pra ser um bom bartender, mano, um bom profissional, você não precisa ser igual aquele cara que você viu lá no fim do mundo, do outro lado do planeta, mano. Basta você estudar pra caramba e não ter medo de colocar em prática aquilo que você tá estudando. Só que você tem que estudar, mano. Você tem que ser bom naquilo que você faz. Caião é só aulas, mano. Só aulas. Caião, pra gente rumar pra um fim aí, você tem alguém que você queira mandar um abraço ou algum recado pra geral? Tem, né, cara? Hoje é aniversário da dona Neneca. Mamãe, feliz aniversário. Muito obrigado por ter me tido. Eu não, Você, sei, eu não sei se eu digo nos dois sentidos da palavra, mas sei lá, né, mano? Vamos respeitar aqui. Não, é que eu já tô com esse meme fresco do Dia das Mães, né? Que rolou agora. Daí veio. Não, mas sério, mãe, te amo muito. Você é uma pessoa maravilhosa. Tudo que eu sou hoje é por você. É muito bom ter você por perto. Passar o aniversário com você tá sendo ótimo. Pena que você tá doente dessa vez, tá meio quietinha. Mas você é uma mãe maravilhosa. Hoje era para o seu outro filho estar aqui, mas a gente não conseguiu fazer junto o trabalho Verdade. com seus dois filhos aqui. Mas eu te amo muito e tô chegando para almoçar. E é isso, fica o recado também que o Davi vai estar aqui. A gente não sabe quando ainda, mas ele vai vir. Vai vir. Que foi, pô, uma frustração a gente não ter conseguido, mas. Mas é isso, né? Ele tá no corre do. Tá com 2 filhos aí, né? Daí, tipo, mora em Guará. Queria vir aí pra almoçar com a minha mãe, mas tá. Minha mãe tá um pouco doente, meio gripadinha, assim, daí tava com medo de trazer a molecada pra ficar gripada, né? Porque Entendo eles estão bem. nessa questão dessa troca de vírus, porque minha mãe pegou deles, daí minha mãe já não queria devolver, então. Daí ele não conseguiu vir. Mas, pô, ia ser uma massa também gravar um aqui com o Beição, ia ser engraçado. Haverão oportunidades. Cara, que a gente volta de novo, agora já tem o caminho. É isso. Ou, pra quem não percebeu, o Vitor teve que sair um pouquinho mais cedo, porque, como ele bem lembra, somos CLT e ele teve que ir trabalhar. Hoje eu tô de folga, ufa. Mas é isso. Espero que vocês tenham curtido pra caramba, porque, mano, eu sou suspeito pra falar, eu sou fã. Gostei do episódio. A gente ainda tem muito assunto pra falar, porque eu tenho certeza. Sobretudo porque vocês viram, né? Controverso. Gosto disso. Não é não, Caião? Cara, Valeu, mano. Eu gosto também, né? Às vezes não consigo ser. Acho que a gente tem que ser um pouco aí, porque, pô, as coisas. O mercado que a gente trabalha de bebida, a vida que a gente vive aí. Toda controvérsia a gente tem que ser. E se a gente for esperar, mano, se a gente for esperar a oportunidade perfeita, ela nunca vai chegar. A gente tem que meter o pé na porta mesmo. Meter o pé na porta, é isso aí. Fechou, galera? Ó, forte abraço. Valeu.